Muito obrigada, Manuel Carvalho da Silva, por ter aceitado participar no podcast E Se Falássemos da Europa. Vamos falar da Europa, mas vamos falar da Europa, eu diria, numa dimensão competências. Este ano 2023 é o ano europeu das competências, assim foi declarado, pela importância que as competências têm na vida das pessoas, nas sociedades, nas economias, eu diria na União Europeia, na relação da União Europeia com o mundo, e tenho muito gosto em ter aceitado estar aqui, uma vez que o Manuel Carvalho da Silva é o presidente do Observatório Colaborativo, para eu não esquecer nenhum dos nomes, o Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego, Tecnologias e Proteção Social. Como é que vê a importância de 2023 ter sido proclamado Ano Europeu das Competências? Em primeiro lugar, dizer que é com muito gosto que participo neste diálogo e o tema, eu acho que é um tema de grande oportunidade. Se for entendido este ano como um primeiro alerta, ou seja, o contexto em que nós vivemos, e nós europeus, desde logo, o contexto em que nós vivemos perspectiva grandes exigências e mudanças aceleradas. O tema é fundamental, podemos considerar as competências do ponto de vista do exercício de profissões, ou a preparação para o exercício de profissões, e, portanto, para o mundo do trabalho, mas eu julgo que o conceito deve ser visto com mais amplitude, que é competências para diversos desafios da nossa participação social. E competências das pessoas e das organizações. Competências das pessoas e das organizações. E aí está um aspecto importante que, ao longo da nossa conversa, podemos referenciar. Porque, desde logo, quando falamos de competências das pessoas e das organizações, há um desafio muito sensível, que é não basta preparar as competências de um lado. Eu apresento uma imagem. Eu preparo-me muito bem, preparo um currículo, por exemplo, para uma candidatura a um determinado posto de trabalho, a um determinado emprego. Posso aprender uma série de técnicas para fazer um currículo, a forma de evidenciar aquilo que sei, etc. Mas se o interlocutor não estiver sintonizado do ponto de vista da identificação e da valorização daquilo que pode ser útil para a sociedade, eu posso ser muito competente, mas não obtenho. Não interessa. Não interessa. E esse é um problema profundo, porque, como nós sabemos, todo o sistema de relações de trabalho está estruturado num pressuposto de que há uma identificação de valores, há uma identificação de regras, ou de fatores que enquadram regras que os interlocutores partilham. E na atualidade, vê-se o surgimento de muitas disfunções. Mas, por exemplo, está-me a sugerir uma questão, que eu acho que é uma questão importante, que é o discurso que nós muitas vezes ouvimos, que é a escola preparar as pessoas para as necessidades da economia. Sim. Ora, eu acho que este discurso é um discurso redutor sobre o papel da escola. Ou seja, é fundamental preparar as pessoas para as necessidades da economia, mas há uma outra dimensão, que é a capacidade da escola, a capacidade do lado formativo para gerar novas necessidades na economia. Inovação. Sim. Um dos aspectos sensíveis é exatamente esse. Mas eu vou ainda ao pré-requisito. Certo. Ou seja, se quando tratamos de uma negociação, pode ser para um processo de reestruturação de um setor de atividade, se os interlocutores não se obrigarem ao mesmo quadro de valores, dificilmente geram passos de negociação, porque faltam as bases para a criação da boa-fé negocial.
E, portanto, é imperioso interpretar os quadros de valores. E como nós vivemos, do meu ponto de vista, um tempo de uma dinâmica fortíssima daquilo que comumente se chama a cartilha neoliberal, podemos caracterizar por outras, até noutras formulações, e aquilo que, por exemplo, a Organização Internacional do Trabalho, pela voz de um dos últimos diretores, do Juan Somavia, né, no final dos anos 90, início dos anos 2000, referenciava como a emergência de uma nova era, em que as instituições antigas, em muitos casos, esgotaram a sua capacidade de intervir, mas os novos atores de poder facto não estão responsabilizáveis na sociedade, cria disfunções. E nós vivemos nesse tempo com um acrescento. É que as dinâmicas geopolíticas que estamos a viver estão a forçar, e agora a pandemia pôs em evidência, e depois as respostas aos problemas da guerra na Ucrânia, resultantes da invasão russa, né? A guerra resultante da invasão russa, criaram um quadro em que a recomposição das cadeias de produção e das cadeias de distribuição vai ser profundíssima. E, portanto, as estratégias de desenvolvimento vão alterar-se. E, posto isto, então passemos à questão que a Margarida colocava, que é que se pode subdividir em várias componentes, que é a ideia de que o problema das respostas ao mercado de trabalho, por exemplo, se resolve se a academia, por hipótese, a academia e a formação profissional de nível abaixo diferentes da academia, níveis, sim. Ou se quisermos diferentes níveis, que se interpretarem as necessidades das empresas está o problema resolvido, isso não é assim, por vários fatores. E estava induzido na sua questão. Desde logo, porque, em regra, não quer dizer que seja de forma absoluta, nas solicitações que as empresas fazem à academia ou às escolas profissionais, etc., estão objetivos de muito curto prazo. Em muitos casos, até estão as necessidades de ontem. Portanto, é um objeto conservador. É muito conservadora porque é a pressão da dinâmica, não é? O futuro faz-se da resposta ao presente contínuo e, portanto, o tempo está sempre a andar, mas o presente contínuo está sempre a marcar o andamento para o futuro. Esse é um aspecto a ter em conta. Não basta, não há uma resolução só por essa via. É preciso dar atenção àquilo que as empresas dizem como que são as suas necessidades, ver o que é válido e o que não é válido, mas num mundo que tem mudanças aceleradíssimas em vários planos, não é só no tecnológico e científico, é em vários planos, nós precisamos preparar cidadãos capazes de interpretar as mudanças. E, portanto, nós precisamos preparar cidadãos que sejam bons trabalhadores, para responder ao problema da economia que enunciou, mas que, além disso, sejam cidadãos plenos e que saibam interpretar mesmo a capacidade de responder a novos desafios no mundo do trabalho, muitas vezes depende do conhecimento geral, da interpretação da sociedade de cada pessoa que é envolvida no trabalho. Isto por um lado. Por outro lado, é preciso olhar o que é pedido no discurso e o que é que falta efetivamente. Eu dou-lhe um exemplo, português. Se ouvirmos os discursos da maior parte dos empresários, eles falam na necessidade de trabalhadores para o mercado de trabalho cada vez mais qualificados, etc. Mas se formos ver as dezenas de milhares de trabalhadores que neste momento faltam em vários setores, não vou estar a enunciá-los, mas faltam dezenas de milhares de trabalhadores, a esmagadora maioria das qualificações que se quer destes trabalhadores são baixas qualificações. E, portanto, o discurso da propaganda de que precisamos de trabalhadores cada vez mais qualificados é negado pela realidade daquilo onde é que faltam imensos trabalhadores. Faltam na agricultura, faltam no setor da hotelaria e turismo, faltam na construção civil, e depois... Faltam professores e médicos.
Também faltam professores e médicos, mas a maior parte dos trabalhadores que faltam não são muito qualificados. Depois, quando passamos para a análise das qualificações, que faltam esses, é preciso ver a relação entre o que está na escola. Por exemplo, no caso dos médicos discute-se muito, não é? Por exemplo, a Ordem dos Médicos sempre com uma posição de barreira ao alargamento do número de cursos de medicina em várias áreas e, portanto, há aqui disfunções que obrigam a uma outra análise. E falta uma questão fundamental, que é, tendo em conta a observação que fez sobre a economia, que é recuperar mecanismos de desenvolver o saber fazer. A ideia de que se preparam jovens para entrarem no mercado de trabalho numa determinada área e produzir a 100% e depois mudam para outra... Isto é um absurdo. A grande parte das formações fazem-se em contexto de trabalho. A escola tem que preparar para uma pessoa ser bom trabalhador, dar-lhe bases, cada vez mais necessidade... também para a formação ao longo da vida. E para a formação ao longo da vida, porque as pessoas vão ter que gerir várias situações. E se vão ter que gerir várias situações, elas têm que ter uma formação de banda larga que lhes permita uma boa interpretação das coisas, uma boa preparação para encarar as tecnologias, por exemplo, de um ponto de vista geral. Não é torná-los especialistas, porque nem todos vão ser especialistas. Terem como eu dizia, uma boa interpretação, mas depois assumir-se clara e inequivocamente que há uma parte de formação que é feita em contexto de trabalho e que não é substituível. E agora a questão é, 2023 é o ano europeu das competências. Portanto, a Comissão Europeia entendeu que a questão das competências era uma questão à qual devia ser dada uma dimensão europeia. E, no caso concreto da Estratégia Europa 2030, há objetivos quantificados muito precisos. Por exemplo, 60% dos adultos devem participar em ações de formação todos os anos. A taxa de emprego em 2030 deve chegar aos 78%, daí a necessidade de aumentar, digamos, a preocupação em matéria de formação, e 80% dos adultos devem ter competências básicas digitais em 2030. Portanto, isto são alguns, digamos, dos objetivos que a União Europeia fixou para 2030 e daí este ano europeu das competências ser importante para se apoiar, para que a União Europeia possa apoiar essas diferentes dimensões das competências de que o Manel tem estado a falar. Onde é que vê aqui, para além destes objetivos, que são objetivos todos, não é? Onde é que vê aqui a capacidade, ou diria melhor, a necessidade da União Europeia agir para que, por um lado, se possa ir nas linhas que enumerou, desde o princípio da nossa conversa, e, por outro lado, se possam atingir estes objetivos quantitativos. O que é que se espera da União Europeia? O que é que a União Europeia tem que fazer? Primeiro... Não basta, já estou como dizia há pouco, não basta o discurso sobre as competências. Sim. É preciso agir. Não basta o discurso sobre as competências ao nível europeu. É necessário que a União Europeia haja. Sim. E que desenvolva códigos de interpretação sobre o que está em jogo que sejam partilhados. Esse é e aqui entramos na observação das sintonias e das disfunções do funcionamento da escola, das relações, da construção das relações de trabalho, dos sistemas de relações de trabalho, da intervenção dos atores nos processos de mudança, e esse é um aspecto importante. Que papel é que se atribui aos atores, representações empresariais, representações patronais, representações do Estado, por exemplo. Em Portugal temos um PRR para aplicar. Há processos de mudança que são muito, muito importantes, até para ver se melhoramos o perfil da nossa economia, etc. A melhor rentabilidade que se pode conseguir, ela só é atingível com o envolvimento de todos os atores. Certo. Mas se a União Europeia não pressionar para que haja mecanismos de negociação, que a negociação funcione,
os objetivos ficam um pouco dependentes de unilateralidades que muitas vezes não se consertam. Esse é um primeiro Mas problema. também por isso a União Europeia, e no Parlamento Europeu discutimos muito isso, os Estados-membros, quando prepararam os seus planos nacionais de reformas, os PNRs, ouviram os parceiros sociais, em Portugal o Conselho Económico e Social, mas já estou a perceber qual é a sua questão, mas foi ao nível macro. Ao nível o que macro, está a referir é... O que muda é a ação sobre a realidade concreta do dia-a-dia. É preciso um enquadramento estratégico, é preciso orientações, mas a União Europeia, em muitos casos, digamos, de áreas políticas que tem que definir, as suas orientações serão sempre, inevitavelmente, daquilo a que eu chamarei banda larga. Exatamente. Pois, a nível de cada país, em função da realidade concreta, é que se podem fazer as coisas. Este é um aspecto, do meu ponto de vista, muito importante. E se quisermos ir buscar a experiência de fases de grande exigência de resposta, como foi, por exemplo, o período pós-Segunda Guerra Mundial, que era necessário reconstruir toda uma Europa, né? E não só, os compromissos na definição das soluções são muito importantes. Eu dou-lhe um exemplo pontual. Uma empresa precisa de fazer uma alteração de relações, por exemplo, de organização do trabalho, porque vai introduzir uma determinada tecnologia ou um conjunto de tecnologias. É preciso que haja condições para os atores intervirem no processo. Porque uma coisa... É preciso produzir um debate e dizer, sim senhor, esta tecnologia é inevitável para que a empresa seja mais produtiva e mais competitiva. E na União Europeia está-se a fazer um esforço muito grande, não é só para ser mais produtiva, mas é também para respeitar padrões ambientais, etc. Padrões ambientais, tudo isso. Mas eu ia dar-lhe o exemplo. Portanto, uma empresa precisa de fazer. Se os diversos atores, a representação dos trabalhadores, a representação do Estado, a representação dos acionistas de uma companhia, de uma empresa ou de um grupo de empresas, se sintonizarem, né, sobre, sim senhor, esta alteração é necessária. Se o foco dessa alteração for colocada na máquina, ou se quisermos no instrumento de trabalho, mesmo admitindo que são componentes da inteligência artificial, por exemplo, se o foco for a máquina, o resultado do compromisso vai ser um. Se o foco for o ser humano que trabalha com o instrumento de trabalho, o caminho vai ser outro. Totalmente distintos, muitas vezes, para a resolução do mesmo problema. Portanto, é sempre o pressuposto que chegamos a acordo quanto àquilo que é o problema final a resolver. O objetivo final. Por exemplo, quando isso se passa para o desenvolvimento de leis do trabalho, o tomar uma opção ou tomar outra é totalmente diferente. Daí a necessidade imperiosa dos trabalhadores, de forma organizada, estarem nos processos de reestruturação. E tem aqui um setor, digamos, uma dimensão que é fundamental, e aliás é uma dimensão importante no Plano Nacional de Recuperação e Resiliência, que é a transição digital. Ou seja, a transição digital é evidente que se coloca empresa a empresa, como referiu, mas tem uma dimensão mais alargada na medida em que não se parte de uma situação que eu poderia chamar igualitária, do ponto de vista das competências. E tem, por Nem exemplo, das condições de cada país. Exatamente. Porque as condições de cada país perante os desafios das transições digital são totalmente distintas. E geracionais. Há um conflito, há claramente uma discrepância geracional também na transição digital. Olha, esse tópico dava-nos uma conversa interessante sobre o mesmo tema, porque se há marca que nós podemos identificar das últimas décadas é que se geraram disfunções e rupturas entre gerações que são difíceis de recompor. E, portanto, se a sociedade está em mudanças e quer responder a novos desafios, e o digital, ou se quisermos, o clima, nós temos de chamar os atores que podem intervir, não é, para dar um sentido correto, a agirem nesse processo. Primeira preocupação depois disto.
observando aquilo que eu chamava as orientações de banda larga da União Europeia. A primeira é apresentar as tecnologias, a inteligência artificial, as exigências das respostas ao meio ambiente, aos problemas climáticos, etc., com a realidade que eles têm, mas não numa perspectiva catastrofista. Sim. Uma das coisas que eu mais digo aos jovens é: não tenham medo das tecnologias, mas assumam um princípio, que é colocar as tecnologias ao serviço do ser humano e da organização da sociedade dos seres humanos, das sociedades humanas, respeitando a relação metabólica homem-sociedade-natureza. Porque se não é respeitada, e esse é um dos problemas do trabalho hoje, não é? Desconstrói qualquer projeto. E, a partir dessa observação, é fácil constatarmos que há um potencial imenso de criação de emprego, de criação de novos postos de trabalho e de criação de emprego. Por exemplo... Mas aí as competências também são fundamentais. Fundamentais, e têm que estar presentes para poderem ser valorizadas. Por exemplo, cada vez mais o apoio na área social às gerações mais velhas, que felizmente usufruem dessa conquista extraordinária do aumento da esperança de vida. Mas para haver uma vida que não seja apenas mais longa, mas que seja longa e com qualidade, é possível, desde que se disponibilize uma parte da riqueza existente, é possível criar imenso emprego qualificado, valorizável, motivador, com competências novas e que utilizem os meios disponíveis, os tecnológicos. Cá está mais uma vez, competências para as pessoas, competências para as organizações, sempre. Mas o PRR tem um financiamento substancial. Aliás, o Parlamento Europeu exigiu que pelo menos 20% do financiamento do PRR fosse afetado à transição digital. Sim, mas para haver efeito, é o que eu estava a dizer. A maior parte dos estudos dominantes que são apresentados na sociedade sobre os impactos das tecnologias ou das mudanças de comportamento face ao ambiente e aos problemas do clima são apresentadas quase só com um cenário catastrófico. Certo. Não com as potencialidades que é. Só a dimensão do risco e não das potencialidades. Sim, só a dimensão. E isso é feito propositadamente. É uma forma de aprisionar, desde logo, as pessoas, mas também os atores decisivos e o poder político em particular. É uma forma de o poder económico e financeiro que domina a utilização das tecnologias e outros continuarem a manter um poder que muitas vezes negam aos próprios Estados, etc. Portanto, esta é uma preocupação. O que é que isso leva? Leva à necessidade imperiosa de se colocar o positivo. É possível criar milhões e milhões de postos de trabalho para responder a coisas úteis para a sociedade, infraestruturas para as gerações mais jovens, novas formas de formação, o desafio que está aí mencionado da formação ao longo da vida, trazer muita gente para passagem pela universidade ou por outros níveis de formação que têm que ser feitos, mas não só isso. Se nós imaginarmos, por exemplo, que vamos ter que responder à resolução do lixo que está nos ribeiros, rios, mar, etc., nós imaginamos a imensidão de trabalho que vai ser necessário para isso. E não é um trabalho desqualificado. Muito dele há de ser trabalho altamente qualificado e usando instrumentos avançados do trabalho. Segunda grande preocupação. Não se confundir novo emprego ou novos tipos de emprego com novos instrumentos de trabalho. Sim. A utilização de um novo instrumento de trabalho não tem, à partida, obrigatoriamente que alterar o vínculo de trabalho. Eu posso trabalhar com um computador, por exemplo, em trabalho remoto, ou trabalhar com instrumentos de inteligência artificial e ter um vínculo de trabalho estável ou precário.
Portanto, está a referir-se explicitamente ao uso e abuso das plataformas que não respeitam direitos. Sim, e que no senso comum se explica para o comum dos cidadãos como sendo uma inevitabilidade em função dos novos instrumentos e das novas formas de organização de trabalho. Não. Instrumentos de trabalho é uma coisa, tipo de emprego é outra. Instrumentos de trabalho é uma coisa, formas de organização e prestação de trabalho são outras. Claro. São coisas distintas. E isso o poder político, os poderes políticos a nível europeu precisavam muito de dar contributos para que a evidência destas realidades básicas se apresente, se mostre e tenha força. A outra questão, e relevo apenas estas três, é a relação entre o individual e o coletivo. É preciso preparar as pessoas, as novas gerações em particular, para serem o mais criativos possível. Se quisermos usar o palavrão do empreendedores, que sejam empreendedores, sim senhor, mas com uma noção real do mundo em que vão viver. Nós continuamos a ter um aumento do emprego à escala global. Por exemplo, o nosso ex-ministro Vieira da Silva fala sempre disto, e com razão. Não tem diminuído o crescimento de trabalhadores por conta de outrem. Portanto, nós precisamos muito que as pessoas tenham iniciativa, independentemente de virem a trabalhar por conta própria, de virem a trabalhar por conta de outrem ou terem outras formas de prestação de trabalho. Só lhe colocava uma questão final, embora o Manel, de certa forma, já deu alguns elementos de resposta, que é, peço desculpa, que é o que é que a União Europeia pode fazer para que a transição digital se faça sem deixar ninguém para trás. Ou seja, primeiro, não usar, não alargar a diversidade entre gerações, etc. Não está fácil. Do ponto de vista social, de evitar que possa haver uma maior fragmentação com o uso do digital e a valorização do digital. Ou seja, 2 ou 3 ideias que a União Europeia possa fazer para que a transição digital possa ser feita sem deixar ninguém para trás. Então, 2 ou 3 ideias. Primeira observação que farei é... Já percebemos que a questão dos atores é uma questão muito importante e estou completamente de acordo. Mas eu relevo nesta ponta final, então, o seguinte. Primeiro, a sociedade em que vivemos. Sermos objetivos. Não é? Nós vemos uma sociedade de causas, de fragmentações, de polarizações, e vamos continuar a viver nela. E tem a tendência para quando falamos de problemas de igualdade, quando falamos de, sei lá, tantos temas, não é? Nós vemos essas causas, essas fragmentações, essas polarizações que dão origem a causas. E, portanto, nós vamos viver numa sociedade destas. É preciso encontrar fatores que identifiquem o que é comum a todos. E não há elemento mais partilhado que o trabalho. No conjunto dos cidadãos à escala global, o trabalho continua a ser, se não o mais, seguramente um dos 2 ou 3 elementos que é mais comum a todos. Por onde todos passam, independentemente, e todos percorrem independentemente de ser por conta de outrem, que é a esmagadora maioria, de ser por conta própria, etc. Esta observação é primordial. E, portanto, não desvalorizar o trabalho. Essa é uma pecha das últimas décadas. Universidades que abandonaram o estudo do trabalho em áreas diversas. Abandonou-se o estudo da organização do trabalho e entregou-se a organização do trabalho à gestão financeira, àquilo que são as políticas dominantes nas escolas da gestão, numa lógica em que a financiarização da economia pesa muito. Ora, o trabalho tem dimensões próprias que não se podem submeter aí. E quando nós estamos a introduzir novas realidades, e a digitalização, ela está aí. Está aí, não é? Sim. Está aí. É preciso olhar estas diferenciações todas, não é? E elementos que as conjuguem. Elementos que evitem
cavar desigualdades, etc. O que é que se pode fazer para isso? Segundo aspecto, nem todas as pessoas vão ter que ser especialistas do digital. Isso é um absurdo. O que é preciso propiciar às pessoas é um entendimento do digital na sociedade. Um entendimento geral. Depois há os que se vão especializar, porque são necessários ser especializados. Nível, por exemplo, do uso digital nos serviços públicos, na melhoria da qualidade dos Exato. serviços públicos, Eu ia referir no setor privado, no setor público, etc. Mas não criar a ideia de que, portanto, agora vai ser tudo digital. Não. E quem não tiver competências digitais não é bom cidadão. As tecnologias são transversais. Certo. O digital é transversal, como a robotização é transversal, como a inteligência artificial é transversal. Então, não permitemos que, em nome do que é novo, se criem novas desigualdades e novos esforços. O que dá para falar daquilo que falei atrás sobre a diferença entre instrumentos de trabalho e formas de organização e prestação de trabalho e tipos de emprego. Portanto, esse é um outro plano muito sensível. Depois, há um problema político, que vocês, atores políticos da União Europeia, têm. Eu julgo que o tempo que estamos a viver e o tempo próximo é muito exigente nisso, porque as mudanças geopolíticas vão colocar novas reorganizações das economias, das estratégias dos modelos de desenvolvimento, das matrizes que cada país pode assumir. As alterações a nível de cadeias de produção, de cadeias de distribuição, vão ser profundas. Cadeia de abastecimento, interdependências, como é que se vão fazer as economias de periferia, para usar um chavão que hoje se usa muito. É preciso muita, muita atenção sobre isto. E eu diria, ao mesmo tempo que se assume que é preciso olhar para o digital, ter em conta que o digital é contemporâneo de muita outra coisa. Não é possível olhar para o digital sem olhar para a robotização, a inteligência artificial. São campos com elementos marcantes que os definem como espaços próprios, mas articulam-se, ou melhor, cruzam-se. Há conexões, há convergências e há disfunções. E, portanto, é preciso olhar para estes aspectos. E já lhe deixei 3, 4 tópicos. Muito obrigada. Talvez no final do ano possamos fazer um balanço do Ano Europeu das Competências, porque o princípio da criação dos anos europeus é debater a temática durante esse ano e, no final, identificar quais são as responsabilidades políticas e que iniciativas políticas é que devem ser tomadas a seguir, no sentido de que os anos europeus tragam resultados positivos e não se limitem a ser anos de debate. Muito obrigado. Se me permite só reforçar isso, ou seja, será muito bom se estes objetivos que se colocam num ano europeu, neste caso sobre esta matéria... O ano passado foi o Ano Europeu da Juventude. Sim, que seja um ano de início da abordagem de problemas que se colocam, desafios que se colocam. E sempre com a preocupação de apresentar o que é negativo e o que é positivo. E deixar pistas e exigências para os anos próximos. Porque nós estamos mesmo numa nova era. O problema de fundo é esse. Muito obrigada por ter participado no E se Falássemos da Europa. Muito obrigada. Foi um prazer.